Fala moçada, beleza pura? Vamos hoje para a aula de função do primeiro grau, detonation. Safadinhos. Então, para apresentar para vocês uma função do primeiro grau, que o outro nome dela é função afim, né? Trouxe um probleminha aqui. É uma situação do cotidiano. Um representante comercial recebe mensalmente um salário composto de duas partes, uma parte fixa no valor de 1.500 e uma parte variável que corresponde a uma comissão de 6% sobre o total das vendas que ele faz durante o mês. Então, ó, vocês viram ter uma parte fixa, 1.500, e o 6% é em cima de alguma coisa. Tá vendo? Que a gente está esperando saber o que ele vendeu para constituir o salário, né? Se a gente coloca isso em função, ó, 1.500 é a parte fixa e 0,06 vezes x está esperando o valor que ele vai vender durante o mês para construir o salário, né? Então, nós criamos aqui com isso uma função. Tá? Isso aqui é uma função e essa função é muito particular. Tá? Uma função f, de R em R. Chama-se função afim quando existem dois números reais, a e b, tal que o f de x é igual a vezes x mais b. Então, vocês estão vendo o que acontece com a variável aqui, no caso do exemplo, são as vendas. A gente espera um valor, multiplica por a e soma por b. Esses a e b são números reais. Tá? Olha aqui, vários exemplos. Ó. F de x é 2x mais 1. Tá vendo? Isso é a função do primeiro grau. O a vale 2 e o b vale 1. Tá? Menos x mais 4 também é uma função do primeiro grau. É muito legal a gente identificar. Você bateu o olho na função, opa, identifiquei as duas constantes, né? Os dois números reais. Certo? Então, menos 1 é o a e o b é 4. 4 vezes x, tá vendo? Que não tem o b, só tem o que está na frente do x, que a gente chamou de a. Então, essa função recebe o nome de função linear. Pode ser também isso aqui, né? Apesar de não parecer, mas é uma função que tem a mesma situação. A gente chama ela de função constante. Nesse caso, ela não tem o a é 0, e o b vale 3. Na verdade, não é que não tem, né? O a vale 0, tá? Tá ali, danadinho. Legal? E essa outra aqui é a famosa função identidade, quando a gente tem só f de x que é igual a x, porque o a vale 1 e o b vale 0. Então é legal identificar, bater o olho assim na função e saber o padrão e retirar esses dois valores aí, esses dois números reais ali. Legal? Nesse exemplo, ó, Antônio possui em seu sítio um sistema de bombeamento de água. Considerando que a potência da bomba d'água utilizada é 450 watts, então ela consome 0,45 kWh de energia elétrica. Escreva uma função que represente o consumo dessa bomba d'água em kWh durante o tempo em que ela está funcionando. Calcule o consumo dessa bomba d'água se ela permanecer em funcionamento durante 2, 6 e 8 horas. Então, gente, olha só. Primeiro, o que é legal a gente saber aqui? Né? 450 watts é a potência da bomba na unidade de potência que chamamos de watts. Tá? E 0,45 kWh já é o consumo de energia. Tá? Como é que a gente já pode associar esse tipo de situação? Tá? Primeiro, para transformar watt em quilowatt é fácil, né? Bem facinho, né? O que a gente faz? A gente sabe que 1 kW corresponde a 1.000 watts, então você só divide por 1.000, certo? Pronto, 450 watts corresponde a 0,45 quilowatts. O consumo, então, desse tipo de bomba é quando a gente consome 0,45 quilowatts durante 1 hora e a gente tem a unidade chamada de 1 quilowatt. Tá? 1 quilowatt-hora é o consumo de 1 kW durante 1 hora. No caso da bomba, 0,45 kWh. Tá? Então, olha só, a primeira parte é para a gente escrever uma função. Então, eu escrevi uma função aqui, uma função em função do tempo, seria 0,45, que é o quilowatts-hora,
vezes t, que é o tempo. É a nossa variável de controle aí, certo? Acabou. Letra A é só isso. Já construí. Tá? E na letra B, se a gente já tem essa função, nós vamos substituir, né, na sequência 2, 6 e 8 horas para a gente calcular qual seria o consumo nessa situação. Então, quando t é 2, quando o tempo é 2, 0,45 vezes 2 dá 0,9. 6 vezes 0,45 dá 2,7. E 8 vezes 0,45 vai dar 3,6. Então, na sequência, 0,9 kWh, 2,7 kWh e 3,6 kWh. Ah? Se a gente sabe que o quilowatt-hora dá 60 centavos, por exemplo, dá para a gente saber quanto é que essa bomba consome em cada um desses tempos em reais. Tá? Mas isso é para outro caso, eu quero só apresentar a função do primeiro grau para vocês aqui, beleza? Vamos para mais um exemplo. Qual é a lei de formação da função afim, tal que f de menos 1 é igual a 2 e f de 1 é igual a 0? Tem gente que classifica esse tipo de problema como hard já, né? Já vai no nível hard, mas não é não. A natureza da função. Você precisa captar aquela formulazinha, aquela ideia para a gente construir a função, independente da situação. Aqui eu tenho dois pontos, digamos assim, dois valores que a função apresenta. Então, olha só, lembra disso. F de x é igual a x mais b. É o molde, é o modelo da função do primeiro grau. O que eu tenho que conhecer para ter essa função? Eu tenho que saber quem é A e quem é B. Então, uma das formas mais diretas de fazer isso é a gente substituir os valores que são dados ali. Ó. Então, quando você olha aqui, esse carinha que está aqui dentro, o que é? O x, né? Então, quando x for menos 1, o f de x, que é o valor da função, vai ser 2. Quando x for 1, o f de x, que é o resultado da função, vai ser 0. Então, o que a gente faz? Ó? Substitui, tá vendo? Aonde tem o x, eu vou colocar 1 aqui, menos 1, e a resposta, que é isso aqui, vai ser 2. Aonde tem o x, eu vou colocar 1 e a resposta vai ser 0. Então, a gente cria um sistema. Estão vendo aqui? Ó? Só substituir, tá vendo? O que a função faz com esse número aqui? Ela faz A vezes ele e soma com B, certo? Como a gente sabe que o f de 1 é igual a 2, eu já substituí ele aqui. Ó. Vocês estão vendo que ficou uma função pendente, né? Mas é porque a gente tem que achar o valor de A e B, certo? Então, vamos lá. Para o f de 1, é A vezes 1 mais B. E a gente já sabe que o f de 1 é 0, então é só substituir. Vocês estão vendo aqui, ó, esses dois carinhas que ficaram aqui? Ah? Olha que um carinho para essa situação aqui. Ó. Nós temos, então, um sistema, certo? Um sistema que tem duas equações e eu quero achar duas letrinhas, A e B. Então, olha que facinho. Tá? A gente pode usar o método da substituição ou o método da eliminação de uma variável. Tá? Se vocês olharem carinhosamente para cá, ó, o A vezes menos 1 e o A vezes 1, eles são dois valores contrários. Ele está pedindo para morrer aqui. Né? A gente quer eliminar. Né? Eliminar uma variável. Então, quando eu somar essas duas equações aqui, ó, esses dois carinhas vão morrer. Soma na lata. Né? Esse aqui vai simplificar com esse, certo? Então, 2 mais 0 é 2 e B mais B é 2B. Com isso, nós descobrimos a variável B. Né? A letrinha aqui é constante B. Então, B é 2 dividido por 2, que é 1. Certo? Depois, como é que a gente resolve o restante? Para achar A, você volta em qualquer uma das letrinhas, né, das equações, e substitui o B por 1. Né? Então, eu escolhi esse daqui. Certo? Então, A vezes 1 mais B igual a 0. Como B vale 1, joga esse 1 para o outro lado, ele vem menos 1. Então, a gente sabe que a lei de formação, então, já achei A e B. Né? Como A é menos 1 e B é 1, a lei de formação
dessa função é menos 1 vezes x mais 1. Ah, professor, eu quero... Como é que eu faço a prova real? Cara, a prova real é muito fácil. É só você substituir por menos 1 aqui, ó, e ver se vai dar 2. Ah, está escrito aqui em cima? Depois você substitui por 1 positivo e vê se vai dar 0. Fechou o pacote. Beleza? Então é isso aí. O gráfico da função afim é muito bom a gente ir acostumando com ele, tá? Esses dois valores aqui, ó, eles vão interferir na função controlando esse aqui. Aos pouquinhos a gente vai conhecer o 2 aqui na frente, que é o A, ele controla uma coisa do gráfico, e esse outro aqui, outra coisa. Então vamos aqui para aquele processo tradicional. Eu quero construir um gráfico, então eu selecionei já previamente 5 valores aqui para a gente discutir, tá? Então vamos lá, construir o gráfico, está aqui o nosso sistema de coordenadas cartesianas, e a gente vai substituindo x por menos 2, ó, 2 vezes menos 2 dá menos 4, mais 1, menos 3. Como é que eu escrevo isso aqui? Isso aqui é um ponto, gente. O x e o y, né? É um ponto. O x é a abscissa, né? O primeiro valor é a abscissa e o segundo é a ordenada, é o y. Tá? Sempre nessa ordem, por favor, não erra isso, não. Tá? Então vamos lá. Ó. Menos 2 e menos 3, certo? Quando o x é menos 2, o y é menos 3. Gerei um pontinho aqui, tá? Próximo. Menos 1 vezes 2 dá menos 2, mais 1, menos 1. Então, menos 1 e menos 1 é um outro ponto. O primeiro é o x, o outro é o y. Sempre, ó. Menos 1 com menos 1 está aqui. Quando o x é 0, 2 vezes 0 mais 1 é 1. Então, nós encontramos esse ponto aqui, ó, tá? De novo, gente, o par ordenado 0 é o x e o 1 é o y. Né? Prossegue. 2 vezes 1 é 2, mais 1, 3. Então, eu tenho esse ponto aqui. Ó. Quando x é 1, o y é 3. Legal? E para fechar, 2 vezes 2, 4 mais 1, 5. Eu tenho esse par ordenado, que é o 2 e 5. Sempre o 2 é o x e o 5 é o y. Então, é muito comum a gente associar o gráfico de uma função do primeiro grau a uma reta, certo? Então, tá aí, ó. Quando A é 2 e o B é 1, nós temos essa função, tá? Eu queria destacar aqui esse valor, ó, 1. Eu quero que vocês notem uma coisa bem legal que acontece com ele, ó. Quando o x é 0, essa primeira parte da equação aqui, ó, essa primeira parte da equação, ela desaparece. Ou seja, vai ficar sempre esse termo aqui sozinho. Então, esse carinha é exatamente esse ponto aqui, ó. É o lugar onde a função toca o eixo y. Guarda isso nos outros exemplos, vocês vão ver como é legal essa paradinha. Beleza? Vamos lá, toca o barco. Agora, nessa função, estão vendo aqui que de propósito eu coloquei um valor negativo, tá? O outro era 2, era positivo. O que vai acontecer com essa função? Ó, mesma estrutura. Vamos lá, menos 3 vezes menos 2 dá 6 positivo, mais 2, 8. Eu tenho esse par ordenado, menos 2, 8. O que significa isso? Que o menos 2 é o x e o 8 é o y. Ele ficou lá fora, não coube não, tá? Mas ele está ali para cima. Quando o x é menos 1, vai dar 3 mais 2, 5, menos 1 e 5. Tá aqui, menos 1 e 5. 0. Olha só, de novo, esse carinha aqui, tá vendo? Ó? Quando o x é 0, quanto deu o y? Deu 2. Então, esse é um par ordenado, ele tá aqui, ó. Aquilo que a gente estava falando antes, hein, moçada? Ó, esse valor aqui é importante para a função. Quando você vê esse número sozinho aqui, você já sabe que a danada da função ela vai tocar o eixo y nesse valor. Né? Mas vamos lá, menos 3 e 1, menos 2 tá menos 1. Tá? Então vai ficar 1 e menos 1 o ponto. E menos 3 vezes 2 vai dar menos 6, mais 2, menos 4. Então tá aqui, ó. Então olha só, essa função. Tá vendo uma diferença básica, crucial?
o valor negativo aqui do A, o número que está na frente do x, fez com que a função ficasse decrescente, né? A função está descendo. Então, ó, um valor mostra bonitinho onde ela toca o eixo y, e o outro ele está se referindo à inclinação. Já já vou dar mais detalhes, mas eu queria que vocês já fossem guardando essas firulas da função, beleza? Vamos para mais um exemplo? Esse tipo de função, lembra do nomezinho? Ó, a gente chama de função linear, tá? Quando b é zero, ó, é uma função do primeiro grau, mas ela é chamada de função linear. Nessa estrutura, olha que legal, uma coisa já é garantido. Uma coisa já é garantido. Como não tem aquele valorzinho que estava aqui fora, ó, lembra que tem um valor aqui, que é o b? Quando o b é zero, é garantido que essa função vai passar no zero, tá? No zero, zero, certo? Então vai dar para ver isso, ó. Quando x é menos 2 vezes 2 dá menos 4, tá? Quando x é menos 1 vezes 2 vai dar menos 2. Quando x é zero, tá vendo aqui, ó? 2 vezes 0, 0. E 2 vezes 1, 2. Quando x é 1, o y é 2. E quando x é 2, o y é 4. Então, olha aí, uma característica legal da função. Toda vez, gente, que o b for zero, a função ela vai passar aqui nesse pontinho aqui, ó. Ela vai passar no zero. Beleza? Estão vendo aí as diferenças entre os valores de a e b e o que eles fazem com o gráfico? Então, vamos para mais um exemplo. Essa aqui é a famosa função constante, ó. Agora é quando o a é zero, tá? Lá naquele primeiro slide de apresentação, eu falei de cada um desses aqui, tá bom? Então, quando o a é zero, o que acontece com a função quando o a é zero? Vocês estão vendo que o x desaparece juntos? Hã? Se o a é zero, o x vai desaparecer junto. Então, qualquer valor que você pensar para o x, qualquer valor, o y vai dar 3. Estão vendo o que é uma função constante? Ah, aqui, 3. Todo deu 3. A gente já sabia que ele ia passar no 3, no eixo y, né? Mas aqui, ó, todos os valores vão dar 3. Todos os valores. Então, quando não tem o x, quando a função está ali de boa, só tem o valor de b, que é esse camarada aqui, a função é chamada constante e o gráfico dela fica assim na horizontal. Certo? Então, até agora tá indo bem, né? Os gráficos são muito legais. Beleza? Quando a gente fala desses dois coeficientes, eu já adiantei algumas coisas aqui. Eu vou abrir logo o slide todo para a gente conversar, certo? Eu já antecipei algumas coisas, tá? O valor inicial, aquele primeiro exemplo do valor fixo do salário do vendedor, tem um valor na função que começa por ele, tá? A gente chama ele também de termo constante. Então, olha só, esse carinha aqui da função, ó, namora com ele, ó. Bateu o olho numa função, você já sabe que isso aqui é o quê? É o termo constante, é o valor quando a função dá zero, é o valor inicial da função, aquele que começa a função, mas o que eu acho mais legal é o que eu estava comentando enquanto fazia os gráficos, ó. É o ponto onde a função cruza o eixo das ordenadas, o eixo y. Cara, qualquer função, bateu o olho, você sabe onde ele cruza o eixo y, porque esse termo isolado é o termo independente, tá? O valor de A, o que o valor de A faz? Tá vendo? Ó? Esse carinha aqui na frente do x. Um dos nomes para ele é a famosa taxa de variação, tá? Eu gosto mais desse aqui, no ensino médio a gente usa mais isso. Taxa de variação a gente usa mais aí em nível superior. Mas é a forma com que a função cresce ou decresce. E um outro nome que também eu acho muito legal para usar ainda no ensino médio é a ideia de declividade, né? É a inclinação, é o jeito que a reta se apresenta. Então, quanto maior o valor, mais inclinada vai ser a posição dessa reta, né? Quanto mais próximo de zero, mais deitadinha ela vai ser até ela ficar assim. Nós vimos que quando A é zero, a função é constante, certo? Como é que a gente faz para encontrar o valor de A? Então, uma das formas que a gente usa, isso aqui, ó,
é a famosa taxa de variação. Se você tem dois pontos, o x e o y de um ponto, o x e o y de outro, você faz o y menos y dividido pelo x menos x, certo? Isso aqui corresponde também à inclinação de uma reta. Tá? Aí lá em geometria analítica, lá por volta lá do terceiro ano, a gente fala de novo sobre essa questão. Tá? Mas corresponde também à tangente de um determinado ângulo. Então, você quer saber como é que está a altura de uma rampa ou a lógica da rampa, você divide o que está assim, que é o y, pelo que está assim, que é o x, certo? Então, vale a pena a gente usar ou um sistema, como a gente fez aqui num dos exemplos aqui atrás, para a gente descobrir os valores de A e B e, com isso, a gente conhecer a função com todas as partes e os valores de A e B são muito importantes. Beleza? Vamos fazer dois exemplinhos aqui para encerrar a paradinha. Primeiro, nos gráficos a seguir, determine as coordenadas do ponto P. Então, olha esse gráfico aí, tá? Na verdade, eu tenho duas funções, tá vendo? A primeira é a função f, que é essa vermelhinha, e a segunda é a função g, que é essa verdinha, certo? Então, vamos lá. Tem várias formas de fazer essa construção. Mas, primeiro, o que eu queria propor para vocês, antes de tentar adivinhar o resultado, que ela fala, professor, está ali entre 3, alguma coisa e 0 ponto lá vai fumaça. Mas eu queria propor para vocês a construção da fórmula, da regra matemática dessas duas funções. Então, vamos lá. Como é que a gente pode começar? Primeira coisa, se você viu um troço, é uma função, é uma reta, lembra do formato da função do primeiro grau, né? F de x que é igual a x mais b. Para saber essa função, eu tenho que saber quem é A e quem é B, certo? Então, vamos lá. Para a vermelhinha, tá? Comecei aqui, ó. Por que eu já disse que o B da vermelhinha é menos 1? Lembra desse carinha aqui, ó? Esse valor, o termo independente? Esse carinha, o que é mesmo? É o lugar onde a reta toca o eixo Y, gente. Então, ele está aqui, ó. Está aqui, ó, inteiramente de grátis. Bonito, lindo. Tá? Então, ele é menos 1. Certo? Eu preciso, agora, tá vendo que o B eu já tenho? Eu preciso de um valor que me ajude a achar o A. Se eu tiver um ponto, fora o menos 1, né, que eu já tenho, se eu tiver um outro ponto conhecido, a gente consegue achar o valor de A. Consegue de boa achar o valor de A. Então, olha só. Se a gente pensar aqui, ó, que esse ponto, tá vendo aqui, ó? Esse ponto aqui, ó. Esse é um ponto legal, né? Quando o x é 2, o valor da função o y é 0. Então, se a gente pegar isso aqui, ó, quando x é 2, o y é 0, e substituir aqui, ó, x por 2 e o f de x, que é o y, por 0, olha o que a gente vai ter. Joga esse 1 para o outro lado, ele vem positivo, e o 2 que está multiplicando passa dividindo. Então, olha só, eu já tenho o A e o B da função f. Beleza? Eu já tenho a construção, ó. A função f de x, essa vermelhinha aqui, ó. Tá? Essa aqui, ó. Eu já tenho a função, né? A fórmula matemática da função. Beleza? Agora, pense comigo. Se vocês olharem carinhosamente para o gráfico, olhe carinhosamente. Eu chamei a função g de x de cx mais d, só para não ficar as mesmas letrinhas que eu coloquei antes, tá? Mas a gente sabe que a natureza de c é a taxa de variação e o d é o ponto inicial ou é o lugar onde ela toca o eixo y. Então, olhem para o verde, olhem para o verde, olhem para a função verde aqui, segue ela com os olhinhos. Dá para ver uma coisa muito legal aí, não dá? Tá aqui, safadinho. Moleque doido. Esse aqui é o valor de
D, que é o termo independente. Agora, de novo, se eu tivesse um ponto que essa função contém, aí, ó, pau na máquina. Onde é que está esse ponto? Onde é que está esse ponto? Está aqui, ó. Quando x é 4, o y é 0. Tá? Então, quando x é 4, o y é 0. Pronto, ó. Substitui lá o x por 4 e o g de x vai ser 0. Esse 3 que está somando, eu vou passar ele, passa subtraindo. O 4 que está multiplicando, passa dividindo. Então, eu tenho menos 3 sobre 4. Achei a segunda função. Certo? Cara, olha isso aí. Eu estou propondo para vocês encontrarem o valor das funções. Por quê? Agora, o ponto P, esse camarada aqui, é o lugar onde as duas funções se encontram, ou seja, onde as duas funções têm o mesmo valor, tá? E aí, o que a gente pode pensar? Que se eu usar uma outra forma da gente descobrir, professor, não quero fazer esse esquema todo aqui não, tem um jeitinho mais prático? Tem, tá? Primeiro, para essa função aqui, ó, vermelhinha aqui, tá? O f, vocês estão vendo que o menos 1 eu já sabia, que era o b. Esse triângulo, ele entrega o valor de a, porque ele é a inclinação da reta, tá? É a taxa de variação. Então, a gente pode estruturar o a conhecendo um triângulo. Pega um triângulo, que você tem os valores na figura. Então, eu achei esse triângulo aqui, ó. As medidas desse triângulo, a gente sabe que aqui é 1 e é 2. Lembra que eu falei no slide anterior? Se você dividir o que está aqui pelo que está aqui, achou o A. Então, o A aqui é meio, tá vendo? Você ia evitar essa estrutura toda aqui. Mas é legal, eu comecei por ela para a galera associar as coisas já, certo? Para o verde também é a mesma coisa. Estão vendo que eu fiz um triângulo verdinho aqui, ó, bonitão? O valor de D, ele já está aqui, que é o lugar onde a reta toca o eixo Y. Se você vislumbrar um triângulo, você acha a taxa de variação ou a declividade da nossa função. Então, pega esse triângulo. Vocês estão vendo que ele tem dois valores importantes? Essa medida aqui é 3 e essa aqui é 4. Se eu for dividir 3 por 4, vai dar 3 quartos. O sinal de menos, ele acontece porque, lembra que eu falei que o menos fez com que a reta ficasse decaída, tá? Então, no próximo vídeo eu vou falar sobre isso, né? O crescimento ou decrescimento da função, mas é fácil associar que o valor positivo para o A fez com que a função f ficasse subindo, enquanto o valor negativo para o g fez com que a reta descesse, tá? Então, aos pouquinhos você vai conhecendo melhor esses parâmetros. Mas tá, é só um adendo, uma outra forma para a gente descobrir os valores da declividade das duas funções, certo? Agora vamos lá. Já conheço as duas regras, já conheço as duas fórmulas das funções, a gente iguala as duas. Eu quero achar o ponto de encontro, não é isso? Ó? O ponto onde as duas retas se encontram é onde a função f é igual à função g. O que você faz aqui, gente? Pau na máquina, ó. Já substitui o valor dessa função, tá vendo aqui, ó? E iguala com essa daqui, tá? De cara, vocês estão vendo que tem aí uma fração de um lado, outra fração do outro, né? Uma das dicas que eu queria deixar para vocês é que se você multiplicar todo mundo por 4, mas tem que ser todo mundo, antes e depois da igualdade, cara, você já elimina essa fração. Na verdade, você não elimina, você joga ela para o final, mas fica legal a parada. Mas lembra de multiplicar tudo, tá? Quando você fizer 4 vezes esse termo aqui, vai dar 4 vezes 1 por 2 dá 2. 4 vezes 1, né? Você vai fazer aqui, ó, 4 vezes menos 1 dá menos 4. 4 vezes 3 dá 12, dividido por 4 dá 3. E 4 vezes 3 dá 12, tá? Tem que ser todo mundo, moçada. Tem que ser todo mundo. Não adianta, tá? Tem que ser todos. Mas olha como ficou mais bonito, como ficou mais apresentável. Joga todo mundo que tem x para um lado, ó. O 3x veio para cá, veio positivo. O 4 veio para cá,
era negativo, também veio positivo. Isso quer dizer que 5x é 16. X vai valer, então, 16 por 5. Tá? A próxima parada é a gente encontrar o valor de y para achar certinho o ponto. Então, eu usei essa primeira equação aqui, né? A primeira função, que eu achei que é mais fácil, pelo menos tem uma fração menorzinha, tá? E substituir 16 por 5. Tá? Quando você substitui 16 por 5, dá isso. Ó. Simplifica, eu simplifico logo. Ó, 16 por 2 sobra 8. E o 5 que já estava aqui. 5 vezes 1, 5. Você vai fazer 8 menos 5, vai dar 3. Então, y vale 3 quintos. Se você dividir 3 por 5, dá 0,6. Se você dividir 16 por 5, vai dar 3 e alguma coisa. Tá? 3,2 mais ou menos. Tá? E ali, aproximadamente 0,6. No exemplo 2, determine a função afim g de a de x, cuja representação gráfica é uma reta que passa pelo ponto de coordenadas 1 e 3 e é paralela ao gráfico de f de x, que é igual a 2x mais 3. Então, aí tem um conceito novo, né? Além da função que é a x mais b, tem que a danadinha é paralela a uma outra reta, tá? Então, olha só, para a gente entender bem isso aqui, minha proposta é fazer um gráfico, tá? Vou fazer o gráfico de 2x mais 3, certo? Pensa comigo, ó. f 2x mais 3. O gráfico, você já sabe, né, gente? Você já sabe que ela passa no 3. E o valor de A, como ele é positivo, eu sei que essa reta sobe. Então, já teria uma parada muito legal. Tá? Se você substituir o y por zero, isso aqui é um procedimento que é muito legal de fazer. Ah, professor, eu queria 2 pontos para fazer uma reta. Ache os lugares onde a reta corta o eixo x e o eixo y. Onde é que a reta corta o eixo x? Quando o y é zero. Onde é que a reta corta o eixo y? Quando x é zero. Então, o primeiro ele já está aqui, ó, de grátis. Ele está no corpo da função, ele está na regra matemática da função. Agora, o outro, você tem que substituir o f de x por zero, ou seja, o y. Quando você faz isso, você acha que é menos 3 sobre 2. Gente, é facinho, ó. Tá vendo o 3 aqui, ó? Joga ele para o outro lado, já que isso aqui é zero, certo? Ele vai menos 3 e depois o 2 que está multiplicando vai passar dividindo. Beleza? Então, vamos lá. A reta já ficou assim, ó. Então, a reta que eu quero agora, a equação da função que eu quero, é uma reta também, mas tem que ser paralela a essa. Tá? Uma reta que é paralela. E, além do mais, ela tem que passar pelo ponto 1 e 3. Tem que passar pelo ponto 1 e 3. Então, como é que fica a paradinha? Já seria uma coisa aqui, ó. 1 e 3 está aqui, certo? Tem que passar por aqui. O que a gente já consegue garantir? Eu já escrevi aqui antes da fala, mas me entregou já a paradinha. Tá? Esse 2 aqui, ele tem a ver com a inclinação. Como essas duas retas, a reta que vai aparecer aqui é paralela a essa, ó, esse 2 daqui, ele também vai ser a mesma inclinação dessa outra aqui. Tá? Então, o 2 que estava aqui, eu repeti ele aqui porque as duas retas têm a mesma inclinação. Tá? E agora, como eu já sei o A, eu precisaria então de um outro valor para encontrar o B e aí saber definitivamente a função que faz isso. Tá? Tá aí, ó, a retinha seria essa verdinha. Tem a mesma inclinação que a outra, hein, gente? A mesma declividade. Tá? O valor de A tem que ser o mesmo para ela ser paralela. E aí, a gente precisa, então, de um ponto que a função g tenha e para a gente substituir pelo xy. Que ponto é esse? Ó? Ah, safadinho. É o 1 e 3, que a gente já tinha desde o início. Certo? Então, substitui. Ó. Quando x é 1, o y é 3. Então, tá aí, ó. Quando x é 1, 2 vezes 1, 2, e o g de 1 vai ser 3. Isso quer dizer que o b, então, é 3, joga o 2 para o outro lado, ele vem negativo.
b então vai ser 1. Ou seja, a função que faz isso é 2x mais 1. É a função que constrói uma reta que passa por 1 e 3 e que é paralela a 2x mais 3. Não é legal? Gostaram? Então é isso. Por enquanto, esse vídeo para por aqui e logo logo tem mais vídeos aí sobre o estudo de função do primeiro grau, beleza? Fiquem com Deus e até mais.